Senhoras e senhores, bom dia a todos. Tentando manter o nosso compromisso das 11 horas das quartas-feiras. A nossa ideia no grande round de hoje é conversar sobre a eficácia da vacina para a gripe e para a influenza entre profissionais de saúde. Como vocês sabem, essa instituição já vacina os seus profissionais de saúde há 10 anos, se eu não estou errado, e começou sua campanha na segunda-feira e tem previsão de duração aí para os próximos 14 dias. E a nossa ideia é de que nós pudéssemos justamente aproveitar esse momento do grande round para discutir quais são as evidências que, em última instância, consubstanciam essa prática. Vacinar profissionais de saúde, em especial vacinar profissionais de saúde que cuidam de uma população que é progressivamente portadora de doenças em regime de comorbidades. A gente, por baixo, deve ter aí 40% da nossa população de doentes internados com algum grau de imunossupressão. E de alguma maneira, ir na direção dessa estratégia de valorização dos aspectos relacionados à saúde, à segurança do profissional de saúde e da segurança do paciente, é o desejo um pouco da administração central do hospital, no sentido de reforçar a adesão entre os profissionais de saúde para essa que é uma medida de proteção, não só para o profissional de saúde, mas para os pacientes que ele, em última instância, cuida. Para tratar desse tema, a gente tem três palestrantes que vão dividir os próximos 40 minutos, de modo que a gente reserve os últimos 15 para discussões e manifestações, perguntas da plateia. E nós, pela ordem, teremos o professor Luciano Goldani, professor da Faculdade de Medicina da nossa universidade, chefe da unidade de doenças infecciosas do nosso hospital. O Dr. Carlos Titbull Filho, pneumologista, médico pneumologista, médico do Serviço de Medicina Ocupacional da nossa instituição e médico também da unidade, se eu posso chamar de divisão de pneumologia sanitária da Secretaria Estadual da Saúde. Tem uma experiência grande em relação a projetos na área de pneumologia sanitária, vai nos trazer dados do ponto de vista de saúde coletiva. E, fechando os três palestrantes, o professor Damásio Trindade, também professor dessa faculdade, da nossa Faculdade de Medicina, e ele vai falar especificamente, chefe do Serviço de Medicina Ocupacional, vai nos trazer dados da cobertura, enfim, dados do HCPA em relação à estratégia de vacinação. Quero, de antemão, agradecer a presença de vocês e passar imediatamente a palavra para os nossos palestrantes. Professor Luciano Goldani, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Damásio pelo convite em participar dessa apresentação, já que o Serviço da Medicina Ocupacional está fazendo um trabalho excelente no sentido de promover a vacinação o máximo possível no nosso hospital e diminuir a incidência de influenza, principalmente agora nesses meses de frio, inverno que estão chegando. Eu vou começar dando fazendo um sumário sobre a influenza, as indicações da vacina, o que é a vacina, certo? E também parabenizar o hospital pela... Está dando para ouvir, hein? Parabenizar o hospital que abriu a mão aí no sentido de fornecer as vacinas, né, em grande número para todos nós, então o pessoal não fique aí constrangido em lá fazer a sua vacina, fale para o colega de trabalho, né, que é importante fazer a sua imunização, principalmente agora, né, porque daqui a 2 meses vai entrar o frio e a gente tem que estar com os anticorpos lá em cima. Então, só para descrever, o vírus influenza é um vírus RNA, ele possui essas proteínas na sua superfície, são muito importantes, caracterizam os subtipos dele. Na inibição dessas proteínas também agem os novos antivirais, né? Então, e aqui é onde estão também o principal componente antigênico desse vírus, certo? Aqui não saiu, mas as manifestações clínicas mais importantes da infecção pela influenza é a febre, né? Que é a febre alta de 39, 40 graus, te acorda de manhã com febrão, né? O famoso febrão. Muita dor de cabeça, cansaço, tosse, né? Dor de garganta, né?
o nariz começa a correr, né, muito, né, e é muito importante, importante as dores no corpo, as mialgias. Então, é aquela gripe que todo mundo fala, gripe forte, aquela que o cara não consegue fazer mais nada de manhã, né, geralmente não vai ao trabalho. Então, essa aí se caracteriza como a influenza. Eu gostaria de ressaltar, né, que até tem alguns alunos aqui, que a maioria das infecções que nós contraímos são subclínicas ou inaparentes. E a influenza também não foge a essa regra. Muitos de nós que se infectamos pelo vírus influenza, muitas vezes não apresentamos manifestações clínicas nenhuma, ou muito poucas. Então, esse espectro é a ponta do iceberg. Nós temos manifestações inaparentes e manifestações que ficam intermediárias, ou seja, uma febre um pouco menor, dor de cabeça, um pouco menos intensa, mas a influenza, ela se caracteriza por chegar a esse extremo. Então, geralmente os livros, né, de doenças infecciosas, de medicina interna, abordam essas manifestações, mas do ponto de vista de infecção, ela pode ser inaparente. E isso é péssimo para nós, porque o indivíduo que vem ao hospital, ele muitas vezes traz o vírus nessa forma, assintomática e inaparente. E, com isso, ele veicula o vírus entre os colegas, profissionais de trabalhos e, principalmente, aos pacientes. O indivíduo que vem com essas manifestações, apresenta essas manifestações clínicas, não vem ao hospital. Ele fica em casa, doente. Então, por isso que é importante a vacinação, porque ela protege os indivíduos que desenvolvam não só a influenza sintomática clássica, mas também as formas inaparentes, as formas assintomáticas, que são muito importantes, né, na transmissão no ambiente nosocomial. Isso aqui é dado os americanos têm a maior casuística em influenza, porque lá o problema é importante, principalmente no norte dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos. Só mostrando aqui o gráfico da sazonal da influenza, né, principalmente nos meses de inverno, né, aqui o limiar epidêmico, aqui o basal, e mostrando aqui em vermelho que toda vez que tu tem o aumento da influenza, tu tem mortes, principalmente pela pneumonia, né? Então, invariavelmente, aqui menos, mas sempre tu tem mortes aqui em vermelho, né, percentagem de mortes por pneumonia acontecendo juntamente com o aumento das infecções por influenza. Então, a influenza está associada com pneumonia e aumento da mortalidade. É isso que eu quero trazer para vocês. Mas também, ela não é só causadora de infecções respiratórias e as suas complicações, como as pneumonias. Ela também causa problemas em indivíduos que são previamente sadios. Esse exemplo aqui, por exemplo, né, para não ser redundante, é um paciente... não está aparecendo aqui agora, hein? As minhas marcas não estão aparecendo. Tudo bem. Então, esse aqui é um paciente sadio, né, que começou com febre, né, congestão nasal, tosse, náusea, vômitos e dor na perna. Tá? Ele foi lá, tomou o seu acetaminofém, outras medicações sintomáticas. No outro dia de manhã, ele não estava respondendo a comandos, foi transportado para a emergência e lá, né, ele acabou em parada cardiorrespiratória, tá? Não pôde ser ressuscitado. Os testes laboratoriais mostravam, né, contagem de 34 mil células, certo? Muito alta, certo? E pensaram que ele tivesse usado drogas, né? Fizeram um screen toxicológico nele, foi negativo, certo? Mas foi levado à necrópsia e se descobriu que esse paciente apresentava uma necrose no miocárdio e uma pneumonia intersticial que foi positivo para a influenza, certo? É importante aqui demonstrar que esse paciente era previamente sadio, né? Não tinha nenhuma comorbidade e apresentou esse quadro catastrófico de influenza. Então, nós estamos sujeitos a desenvolver também casos severos, graves de influenza. Não são só os indivíduos idosos, os indivíduos no qual se focaliza a imunização, que é importante para todos nós. Logicamente que, a nível de medidas de saúde pública, né, geralmente existem as indicações precisas. Mas eu quero mostrar para vocês que a influenza acomete indivíduos previamente sadios e pode ser catastrófico. E aqui mostrando mais uma vez que ele não havia se vacinado, né,
para ressaltar o que eu estou falando. Tá? Então, aqui está. Próximo, menina de 5 anos, nenhuma doença prévia, comorbidade, apresentou febre, que não foi muito alta, aí que eu estou dizendo para vocês, né? Às vezes o paciente não leu o capítulo do livro, né? Mas influenza tem que ter febre alta? Às vezes não, o espectro, esse é a ponta do iceberg, pode ser inaparente, pode ter manifestações intermediárias, aquelas que eu falei. Essa menina tinha febre baixa, começou a ficar desorientada, letárgica, certo? Uma faringite, que foi tratada com amoxicilina, foi para... Dá uma clicadinha para nós aqui. Aí subiu a temperatura dela, foi para cima de 39 graus, suspeitaram de influenza, fizeram o swab, que foi positivo, né? E essa paciente acabou deteriorando neurologicamente, fez uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo, né? 19 horas depois da admissão, certo? O paciente foi feita, o quadro dela foi compatível com uma encefalopatia pela influenza, que é uma manifestação rara, mas acontece. Então, mais uma vez, esse paciente não tinha história de vacinação prévia para a influenza. Estou mostrando 2 quadros, uma cardiomiopatia por influenza e agora um quadro provável de encefalopatia, não foi feita necrópsia nesse caso, né? Mas ela tinha confirmação de que se tratava de um quadro infeccioso por influenza. Então, a influenza não é só aquela gripezinha forte, né? E que pode ser complicada em grupos de risco. Ela pode acometer gente sem nenhuma comorbidade. Próximo. Outro quadro, esse aqui já nosocomial, que eu busquei, 37 anos, paciente com linfoma, fez quimioterapia, desenvolveu depois febre, dor de garganta, insuficiência respiratória, dor torácica dentro do hospital, pulmão infiltrado bilateral, teste positivo para influenza, iniciou com zeltamivir, morreu logo. História familiar, ele tinha parentes, né, mulher e filhos que tinham infecções respiratórias e acabaram visitando o paciente. Certo? Então, mostrando que a infecção por influenza ela transita facilmente no ambiente nosocomial e pode ter um impacto muito importante em pacientes imunossupressos. Essa foto aqui é interessante, a Spanish Flu, né, a gripe espanhola, em 1918, que chegou a matar 20 a 50 milhões de pessoas no mundo. E isso aqui é um jogo de beisebol nos Estados Unidos, né, na época da gripe espanhola, onde as pessoas, os jogadores de beisebol profissional, usavam máscara para se proteger durante o jogo, né? Naquela época, muita gente morrendo e eles jogando com máscara, né? E algumas pessoas também, eu acho que a gente pode ver aqui, também se protegendo com máscaras. É importante que a vacina, em todos os agentes infecciosos, doenças, ela tem sido buscada intensamente. Febre tifoide, descoberta do agente. E quantos anos levou para ser feita a vacina? 105 anos. Salmonella Typhi foi descoberta e depois de 105 anos se fez a vacina. Hemófilos influenza demorou 92 anos, pertussis 89, polio 47, sarampo 42 anos para se fazer uma vacina desde a descoberta do agente, hepatite B 16, influenza 16, 1945, 46 começou a ser feita a vacina para influenza, né? Descoberta a vacina, e o HIV ainda nós não temos nem uma vacina ainda no horizonte. Vacina contra a influenza, indicações, aquilo que a gente já sabe, mas eu vou ressaltar para vocês. Bom, antes eu gostaria de comentar que existem 2 tipos. A que a gente usa aqui é a trivalente inativada, né, intramuscular, o vírus é morto, né, e ela é aprovada para todas as idades, né, acima de 6 meses, né, deve-se fazer a vacina, né, e ela é anual, né, e praticamente sem nenhuma contraindicação, né. A outra é com vírus atenuado, que ela não é por via intramuscular, ela é por um spray nasal, se usa ainda muito pouco, né, e eu não vou comentar pelo pouco tempo que eu tenho. Então, as indicações são muito extensas, né. Essa primeira aqui é praticamente a que sintetiza tudo, né? Praticamente todas as pessoas acima de 6 meses de idade, né, deveriam fazer a vacina para reduzir, né, a incidência dessa doença, né, e também não transmitir para os outros, né, a influenza. Só que o que se segue mais são as normas específicas, né, que é acima de 50 anos,
pessoas com comorbidades, doenças pulmonares crônicas, cardiovascular, hepática, renal, etc. Outros problemas crônicos, né? Convulsões, lesões da espinha, né? da medula espinhal, HIV, problemas do sistema imune, crianças e adolescentes, 6 meses, 8 anos, usando aspirina, né? Aí tu tem a incidência de síndrome de Reye, essas crianças têm que ser protegidas, e aqui o que nós estamos debatendo hoje, né? O pessoal que trabalha, né? O pessoal de saúde que trabalha com pacientes, certo? Então, essas aí são as indicações precisas, né? Mas eu gostaria de ressaltar a primeira. Todo mundo, né? Infelizmente, o governo não tem dinheiro para bancar a vacina para toda a nossa população, mas todo mundo deveria, pelo menos, buscar fazer essa vacina e evitar suas complicações. Uma vacina segura, né, sem para-efeitos nenhum. Então, no ambiente nosocomial, basicamente ela reduz a transmissão de influenza no ambiente nosocomial para os profissionais de saúde, diminuindo o absenteísmo, né, as pessoas trabalham mais, né, e também, o mais importante de tudo, né, é levar a influenza para os pacientes no hospital que são debilitados. Então, basicamente, essa é a indicação da vacina da influenza no ambiente nosocomial, né? Evitar que os nossos pacientes tenham influenza. Eles são debilitados, pode desencadear um surto no hospital, né? E isso tem que ser evitado. O mais importante é, então, a vacina anual. Eu não sei se o Carlos ou o Damásio vão trazer dados, mas a vacinação nos hospitais é muito baixa ainda, né? Em torno de 30%, 20%. A gente precisa aumentar isso, né? Para ficar com um grau de proteção maior, vulnerabilidade a essa infecção, principalmente nesse inverno que vai entrar. Dados demonstram que, esse é o estudo clássico, né, publicado no JAMA em 99, foi feita a vacina num grupo de 180 pacientes, né, com H3N2, né, e influenza B, com controles, mostrando que os pacientes vacinados, profissionais de saúde vacinados, só um caso, né, enquanto que no controle, 9 casos. E nos pacientes vacinados com a influenza B, aí era combinada, B e H3N2, 6 foram vacinados, 0,6, né, a percentagem, desculpe, um caso só, e no controle 9, mostrando significativamente que os pacientes, os profissionais de saúde vacinados apresentam menos influenza, né? Isso a gente já poderia esperar, mas é importante no estudo randomizado, né, controlado, ter esses dados. Conclusão do estudo, né? A eficácia sorológica foi de 88% para A, né, influenza A, 89% para influenza B. Ou seja, quase 90% das pessoas fizeram a viragem sorológica e estavam protegidas, né, das pessoas nesse ambiente, nesse hospital. E houve, né, uma diminuição, né, de doença respiratória com febre de 28,7 nos pacientes vacinados contra 40,6, né, dias nos pacientes que não foram vacinados. Praticamente o dobro dos pacientes que foram vacinados, não foram vacinados, apresentaram mais febre e dias de infecção respiratória, certo? Gostaria, então, que esse estudo demonstra a eficácia da vacina no ambiente nosocomial, prevenindo a influenza nos profissionais de saúde e, logicamente, evitando que esse vírus possa ser transmitido para os nossos pacientes. Próximo. Meu Deus do céu. Não? E aí? A vacina contra a gripe pode causar gripe? Isso aí existe, né? Esse dogma, pode causar gripe, a vacina gripe.
e todo mundo fica preocupado de fazer, não, eu vou desenvolver gripe, né, eu não vou fazer... Eu acho que uma resposta simples, né, a gente não precisa estar perguntando isso. É como se perguntar, este time que vai aparecer agora pode ser o campeão gaúcho de 2009? A resposta é simples, obviamente não vai ser campeão, né, está fora. Então, essas perguntas muito simples, muito tranquilas de serem respondidas, nós temos que transmitir para os nossos colegas, para os funcionários do hospital, que não existe risco nenhum do indivíduo que está fazendo a vacina, né, de adquirir com a vacina a influenza. Isso aí vai ser, essa vacina, ela é update, né, ela todos os anos existe um sistema de vigilância por mais de 160 laboratórios no mundo, né, fazendo uma vigilância de que cepas estão circulando no meio, né, e existem 2 reuniões anuais, e com isso se monta a vacina do próximo ano, baseada nessas cepas circulantes no mundo, né, e basicamente essa vacina que vocês vão fazer hoje, a maioria de vocês, amanhã, né, no mais tardar no fim do mês, ela é uma vacina inativada, morta, né, morta por formaldeído, que contém 2 cepas de influenza A, né, que foram previamente analisadas, né, e está se demonstrando que ela está circulando com a gente, e uma influenza B. E isso todos os anos existe essa vigilância e essa vacina é novamente processada, certo? Então, os efeitos colaterais, uma dorzinha no braço, né, fica vermelho o braço, pode inchar um pouquinho, 5% a 15%, febre, dores no corpo e calafrios pode acontecer, mas não porque é uma influenza, mas pode ser o componente da vacina, mas é muito raro, certo? E o pior de tudo é a alergia severa, né, grave, à proteína do ovo, porque esse vírus ele é cultivado em embrião de galinha, então muitas vezes existem traços de componentes de ovos nessa vacina. Então, indivíduos que têm alergia a ovos não podem fazer essa vacina. Então, para vocês verem, ela é muito segura, né? Não tem problema nenhum, né? As grávidas podem fazer, podem e devem. A gente sabe que no 2º e 3º trimestre a influenza é mais grave, né, na gestante, então ela deve fazer. Então, a gestante que chega aqui no hospital diz, não vou fazer porque eu estou grávida. Não, tu tem que fazer, né? Como profissional de saúde e também porque tu é gestante, né? Então, não tem problema nenhum, ela é segura, tem vários estudos mostrando, então, todos que se encaixam nesse quesito aí devem fazer a vacina. Aqui, alguns tipos das vacinas, né, que existem no mercado, eu não sei qual é o que o professor Sérgio comprou para nós aí, né, mas todas elas são eficazes. E eu gostaria de terminar a apresentação, para dar espaço para o Carlos. Isso aqui é também gripe espanhola, né, 1918. Os casos eram numerosos e se montou tendas para se colocar os pacientes isolados, né. Isso aqui é no estado de Massachusetts, Estados Unidos, né. Aqui as enfermeiras atendendo os pacientes e os pacientes isolados para evitar a transmissão da gripe espanhola, que dizimou tanta gente, né, naquela época, e 3 vezes mais do que as pessoas que foram mortas na Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado. Bom dia a todos. Me coube falar, né, seguindo a apresentação do Dr. Goldani, mais relativo aos aspectos populacionais ou epidemiológicos da influenza, né, e procurando trazer essa questão aqui para o nosso meio, para o Rio Grande do Sul, né. Nós, dentro da Secretaria, nós temos um programa de infecção respiratória aguda do adulto, né? Existe um também da criança, e uma dos quesitos importantes que nós consideramos é a vacinação na população idosa como forma de prevenir a transmissão dessa infecção viral na comunidade. Nós temos, sob o ponto de vista de saúde pública, 3 formas de apresentação. Eu vou enfocar mais a influenza sazonal, que esse é um problema permanente, que tem
um pico nesse período agora dos meses mais frios, né, vai de maio até setembro, que nós temos uma incidência maior, mas não podemos esquecer também uma situação que no início desse milênio causou muita preocupação, que é a gripe aviária, que é uma forma surgida de infecção pelo vírus da influenza, que surgiu nas criações de aves, principalmente no Sudeste Asiático, e que causou alguns casos em humanos, né, e casos letais, né. Tem uma forma de apresentação dela, existem várias formas de apresentação da gripe aviária, mas tem uma que é bastante letal, né, tanto para os animais como para os humanos. Felizmente, não há indícios de transmissão de humano para humano nessa forma, né, mas aqueles trabalhadores em contato direto com essas aves, né, e outros animais também, eles adquiriram a doença e muitos vieram a morrer nesse período aí, nos primeiros, praticamente nos primeiros 5 ou 6 anos desse século. E as pandemias, como o doutor Goldani já falou, né, falou na espanhola, mas existem outras pandemias também bastante significativas que aconteceram nesse século passado. Nós temos aqui uma taxa de ataque na influenza sazonal, né, uma taxa de ataque muito elevada, 10 a 20% da população pode se infectar. Então, existem manifestações, como o doutor Goldani falou também, mais evidentes, outras menos. E a letalidade é relativamente alta, né, porque a doença é muito incidente. Então, se nós computarmos do total das mortes, não é tanto, mas, né, especificamente nós temos uma taxa bastante elevada, considerar o grupo total da população. Então, esse aqui já foi apresentado também, o vírus da influenza na sua estrutura, e essa característica, né, vocês têm ali a hemaglutinina e a neuraminidase, que forma o invólucro, né, que é o que determina aquele H e N que vocês veem ali das cepas, né? Então, é isso aí que dá a capacidade antigênica do vírus da influenza e que faz com que ele tenha tantas mutações e que exige que se faça a cada ano, como já foi comentado, uma nova produção de vacina que se adapte ao vírus que está circulante na estação. Outra característica que é a questão da replicação, né? O vírus utiliza o metabolismo da célula das nossas vias aéreas para se multiplicar, e aí existe aquele brotamento de novos vírus que, por sua vez, vão parasitar novas células, e isso aos milhares e aos milhões, né, e causando todos aí os sintomas que a gente conhece. Então, isso que favorece a disseminação, a evolução rápida e também a disseminação da doença do ponto de vista de contágio, né? Então, o contágio de pessoa para pessoa, né? Nós temos vários mecanismos de defesa nas nossas vias aéreas. Uma delas é a tosse e o espirro, que é uma forma de nós expulsarmos o agente agressor, mas também a forma que o agente viral encontra de se propagar, né, de um hospedeiro para o outro. Então, nós temos essa transmissibilidade bastante elevada, né, com uma alta taxa de ataque, como já comentei, e principalmente a questão das complicações, né, que tem do ponto de vista de saúde pública são importantes, que são as complicações secundárias, entre elas as infecções bacterianas, causando as infecções graves, que são as pneumonias. Então, isso nas populações mais suscetíveis, né, nas crianças, nos pacientes com cardiopatia ou pneumopatia prévia, e nos idosos, pode ter um efeito devastador, né, e a letalidade nesses grupos aí é bastante mais elevada em função dessa condição prévia. Nós temos, então,
uma preocupação do ponto de vista de saúde pública é que é assim, é de nós fazermos uma vigilância no sentido de desenvolver ações para controlar a transmissão da influenza. Então, esse sistema de vigilância, ele serve tanto para nós avaliarmos a questão da evolução da doença dentro de uma comunidade, como também para nós avaliarmos os efeitos das medidas que são tomadas, né, da qual a vacinação é a principal delas. Então, vocês têm aqui, esses aqui são os dados, né, em relação à gripe aviária, então, são dados mundiais, e isso é possível obter graças a um sistema de vigilância bem estruturado. Então, semanalmente, né, durante esse período aí de 2003 até metade de 2007, havia uma notificação praticamente semanal da Organização Mundial da Saúde em relação à evolução desses casos, principalmente nos países asiáticos, né? Então, além de avaliar a questão da morbidade e da mortalidade, então nós vamos também avaliar o impacto da vacinação e também o objetivo da vigilância é monitorar as cepas dos vírus da influenza que estão em circulação durante aquele período sazonal. Então, existe um sistema de informação de vigilância instituído pelo Ministério da Saúde, e ele implica, né, como já foi comentado anteriormente, numa rede de coleta de material que antes era episódica, se fazia no início antes do período de inverno, mas hoje se faz permanentemente. Então, nós temos, dentro dessa rede, além da coleta de dados clínicos de casos suspeitos de ser causado por vírus da influenza, também a coleta através de swab de orofaringe de espécimes que são encaminhados para diagnóstico para os laboratórios de referência. Essa seria a forma, vamos dizer, de nós avaliarmos a morbidade. Ela é limitada porque nós não podemos fazer isso aí de uma forma extensa, né? Nós vamos ver, existem algumas unidades de coleta só aqui no Rio Grande do Sul, e a influenza não é uma doença de notificação compulsória, como outras doenças virais, como o sarampo e a rubéola. Então, nós não temos os dados de morbidade bem estabelecidos, a não ser através dessa pequena amostragem. O que se utiliza são dados secundários de morbidade, né, que através das internações por pneumonia e de mortalidade por possíveis casos de influenza ou de infecção respiratória aguda. Então, através desses dados, que não são dados primários, a gente tenta avaliar a situação epidemiológica da influenza na comunidade. Então, voltando agora à questão das unidades sentinela, nós temos, então, a coleta do material, né? Então, uma parte dos dados nesses pontos de coleta é pelo diagnóstico sindrômico e, em alguns casos, então, nós vamos fazer o diagnóstico laboratorial, é coletada a amostra de secreção de nasofaringe ou de orofaringe. Isso depois segue um fluxo, né? Ele é encaminhado, aqui no caso do Rio Grande do Sul, para o nosso laboratório central de referência, que faz através da imunofluorescência, e ela pode caracterizar as amostras que são positivas para vírus da influenza. Para nós fazermos, então, a identificação da cepa, é encaminhado para o Laboratório de Referência Nacional, que para nós, aqui na região sul, é o laboratório da Fiocruz, e, finalmente, né, para um detalhamento maior para o CDC dos Estados Unidos. Então, essa informação acaba, então, fechando o ciclo, voltando lá para o nível, né, Ministério, Estado, município, até a referência da unidade sentinela. Então, esses são os pontos que nós temos. Nós temos aqui, são 3 pontos, Uruguaiana, em Porto Alegre, em Caxias do Sul. Aqui em Porto Alegre é na região, né, então são os 3 pontos aqui, na região do grupo hospitalar Conceição, que eles têm aquele programa de saúde da família, então os 12 postos coletam, né. A meta estabelecida é coletar pelo menos 5 amostras por semana, e não é possível coletar mais por uma questão operacional de fluxo, né. Então, são em torno assim, de 240 a 250 amostras por ano que são coletadas nesses pontos de coleta. Então, vocês têm aqui alguns resultados,
Então, nós temos aqui, pegar aqui o exemplo de Porto Alegre, né, e das 153 amostras que foram coletadas em 2006, 31% houve identificação viral. Então, nem todas as amostras são positivas. Então, aqui vocês têm nesse gráfico aqui que dos casos, os vírus identificados, né, claro que há um critério clínico para se realmente fazer a coleta daquele paciente que tem um caso clínico flu-like, né, que seja sugestivo de influenza. Mas nem todos os casos, como vocês veem aqui, em torno de 50% só que era da influenza A, influenza B, né, 11%, e os outros são para influenza, adenovírus e vírus sincicial respiratório. Então, o doutor Goldani comentou, né, que nem sempre a manifestação clínica da infecção aguda por influenza é característica, ela pode ser atípica. Mas o inverso também é verdadeiro. Muito caso que parece influenza não é influenza, é causado por outros vírus também, né? Então, a gente não consegue ter, através da vacinação, uma proteção em relação a esses outros agentes virais. E aqui, especificamente, então, dentro dos casos identificados de influenza, né, vocês veem que tem a predominância do tipo B e as outros vários subtipos do tipo A, que é a forma mais grave. E aqui vocês têm, então, o que se identifica, né? Por exemplo, aqui ano de 2006, em Porto Alegre, houve predominância dessas cepas, né? A partir daí, então, dessa informação é que vai se ter então a elaboração da vacina específica, que hoje já é feita aqui no Brasil, né, pelo Instituto Butantan, específica para aquela estação. Então, nós já estamos recebendo agora a vacina que vai ser iniciada agora nos próximos dias, na população de idosos, vai ser o fruto do que se fez o levantamento no ano de 2008 e início de 2009. Então, é fundamental que haja essa vigilância global da influenza, né? E nós temos sempre que considerar que o tempo de produção da vacina é de 4 a 6 meses. Então, a gente tem que estar sempre correndo na frente, né? O Butantan que elabora as nossas vacinas. Uma coisa importante aqui, né, é que já foi comentado que a composição tem que trocar a cada ano, né? E isso nos dá um grau de proteção que é significativo. 30%, 40% é efetiva na proteção dos pacientes idosos institucionalizados, evita as internações, né, tanto dos institucionalizados como dos não institucionalizados, e certamente isso diminui a mortalidade desse grupo. Depois nós vamos mostrar alguns dados aí que sugerem isso, né? Então, a influenza aviária eu já comentei, né? Então é uma situação que atualmente não é tão preocupante mais, não surgiram novos casos, então ele é causado por essa cepa H5N1, né? E tem as características aqui. Bom, então é importante, do ponto de vista da saúde pública, que a gente diferencie o que seja a epidemia da pandemia. A epidemia, ela ocorre, né, sazonalmente, e ela vai se dar em função das pequenas mudanças, então, que há na composição daquela cápsula antigênica do vírus, né? Então, ela vai mudando a cada ano, né? E nas pandemias, sim, aí nós tem um surgimento de um novo vírus, e aí, então, há uma disseminação pandêmica da doença. Então, nós temos aqui, como já foi comentado, né, além da espanhola, né, que matou, né, 50 a 100 milhões de pessoas, também a asiática, 57, e 68, a gripe de Hong Kong, que foram por mecanismos diferentes. Aqui a espanhola foi provavelmente originário de um vírus novo, que é originário de aves, que se adaptou para os humanos, e aqui
provavelmente que se acredita que essas outras pandemias, né, a de 57 e a de 68, foi por recombinação genômica de vírus causando um tipo para qual a população não estava com o sistema imunológico devidamente preparado. Então, a grande pergunta é se nós vamos ter uma outra pandemia ou não, né? Então, é sempre uma situação de expectativa e que justifica que se faça sempre, permaneça um sistema de vigilância em relação a essa questão da influenza. Então, o que nós podemos fazer, né? Então, a questão da higiene do profissional de saúde, né? Quando ele está com um quadro sugestivo de infecção viral por influenza, ele tende não pode comparecer ao trabalho, né? Evitar o contato com as pessoas que estão suscetíveis, né? E nessas situações em que existe um paciente com esse tipo de infecção viral, os ambientes têm de ser bem arejados para evitar o risco de contágio. E as medidas de prevenção é a vacinação, né, e o uso dos antivirais, que já foram comentados. Então, eu vou trazer para vocês alguns dados secundários que a gente tem obtido através do CIASUS, né, que são das internações hospitalares, e dos dados do SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, nós temos aqui a mortalidade por pneumonia na população idosa no Rio Grande do Sul, no período de 79 até 2000, vem aumentando de uma forma significativa. Então, é dado secundário, a gente não sabe quanto isso aí se deve à influenza, levando à pneumonia, mas certamente existe uma contribuição importante. Então, se nós analisarmos períodos menores, vocês veem de 79 a 84, essa mortalidade aumentando nessa população de idosos, né? No período de 85 a 90, 91 a 96 também aumentando. E aqui, no momento que se começa a vacinação, existe um declínio da incidência. Então, certamente não se fez um estudo assim mais detalhado do ponto de vista estatístico para avaliar melhor isso aí. Isso é um trabalho a ser feito. Mas certamente isso deve... Por que durante esse último período haveria esse declínio? Certamente aí houve uma contribuição da vacinação. Nós temos uma cobertura muito boa, como eu vou mostrar adiante. Eu não tenho um período mais recente, mas isso aí se estabilizou um pouco, e se acredita que muito seja em função de que essa faixa, vocês veem que aqui a incidência na faixa dos mais idosos, dos maiores de 70 anos, a mortalidade é mais elevada, né? Isso se deve, provavelmente, pelo seguinte: embora também haja uma cobertura vacinal adequada nessa faixa etária, pelo que a gente tem observado, eles têm uma resposta, né, os muito idosos têm uma resposta imunogênica mais baixa. Então, a proteção conferida pela vacina já não é tão grande, né? Então, eles vão acabar morrendo mais. Na medida em que a nossa população, a faixa etária também, né, a nossa faixa etária da população idosa está aumentando, nós acabamos tendo também mais casos nesse grupo. Então, aqui a questão da cobertura vacinal, sempre atingindo as metas, então nós temos uma boa cobertura na nossa população. E aqui é importante que já foi mostrado, mas na prática, né, os óbitos com avaliação sazonal. Isso aqui são as semanas epidemiológicas. Então, sempre os períodos que correspondem aos meses de inverno, nós temos um pico de mortalidade nessa população que é suscetível. E as internações também aumentam, né? Então, vocês têm aqui, né, nos maiores de 60 anos, nesse período de inverno, um número de internações maior por pneumonia. E aqui também nós temos observado, então, a partir não tem os dados mais recentes, mas o número de internações por pneumonia diminuindo a partir de 97, 98, 99, quando se começou a vacinação. Então, para concluir, né, nós podemos dizer que nos idosos a vacinação anti-influenza ela diminui o risco das complicações, das mortes decorrentes do quadro gripal. Não é só a pneumonia, também os pacientes que têm, né, a cardiopatia isquêmica, né, que também têm outros problemas de debilidade, também estão mais suscetíveis.
E apresenta também uma relação de custo-benefício que é favorável sob o ponto de vista da produtividade social e da saúde pública. Então, nós temos, como já foi comentado, diminuição do absenteísmo, nós temos diminuição das internações. Então, do ponto de vista social e econômico, né, além da questão individual, que é aqui, como profissionais de saúde, nos interessam mais, também é importante, do ponto de vista social, a vacinação. Eu vou deixar para o doutor Damásio e o doutor Jaqueline abordarem mais especificamente a situação de vacinação que nós temos feito anualmente aqui no hospital, em termos de cobertura e em termos de algum resultado. Então, vou passar para eles, então. Aqui alguns sites aí que vocês podem depois, se tiverem interesse. Aqui vocês têm, do ponto de vista não só nosso aqui, da Secretaria da Saúde, mas do Ministério, através da Anvisa, e também da Organização Mundial da Saúde, vocês têm dados sempre atualizados sobre a questão da influenza. Tá? Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que nós temos de estar divulgando um pouco da nossa campanha de vacinação. É o 11º ano, já vacinamos durante 10 anos, e todo esse histórico tem a ver com a tradição e com a importância que nós damos para a proteção do profissional da área da saúde. Quer dizer, os dados que a gente tem buscado na literatura têm demonstrado a importância de se proteger essa população de profissionais que atuam. Um dado importante que para nós tem sido significativo é que uma análise recente que nós fizemos comparando 2007 com 2008, o índice de absenteísmo, ou seja, de faltas às atividades profissionais por doenças respiratórias, apresentou um declínio de 11% para 9%. Não podemos inferir que é em função da proteção vacinal, mas é um fator que tem nos estimulado a continuar trabalhando nessa estratégia. Nesses anos todos, o que a gente tem observado sistematicamente é, no início, um reconhecimento maior da importância da vacinação. Progressivamente, a população reduziu o seu nível de interesse e se estabilizou nessa faixa de 1.600 a 1.900. Nossa motivação atual, com a nova gestão, com o apoio que estamos recebendo, é justamente de ampliar a cobertura vacinal, de estimular todos a se vacinarem. E o dado que a gente tem hoje pela manhã catalogado, em 2 dias, são de 1.436 pessoas vacinadas, ou seja, em 2 dias nós atingimos a meta dos últimos anos em mais de 70%. Então significa que provavelmente nós vamos ter uma população muito mais protegida, de uma forma muito mais objetiva. Nós estamos com uma estratégia nova, estamos indo a campo vacinar os profissionais da área da saúde, estamos visitando as unidades de trabalho, procurando estimular. No primeiro dia, 286 pessoas em unidades foram vacinadas, no segundo, 172, e nós acreditamos que vamos chegar a mais de 3.000 pessoas vacinadas. Do ponto de vista de importância, significa reconhecer que as populações devem estar mais conscientizadas. Observem vocês que os residentes, poucos têm buscado essa vacina, apenas 15%, isso no último ano. Em 2006, 2007, 2008 tem se mantido essa tendência. A VPM, 35%. O grupo de enfermagem, 32%, e, por incrível que pareça, a vice-presidência administrativa com 50%. Então, na verdade, nós temos que demonstrar esses dados, apresentá-los e discutir com essas populações para elas reconhecerem a importância de se vacinar dentro da nossa instituição. É claro que nós temos que considerar pessoas que trabalham em outras instituições e que também se vacinam em outros ambientes. Nós não podemos considerar que o nosso profissional só aqui se vacina, mas nós não temos como ter essa informação de uma forma mais ágil. O próximo, por favor. 2007 e 2008, então, se a gente comparar as populações, nós não conseguimos separar funcionários de professores nos anos anteriores, tivemos 32% para 36% de vacinados, num total de 5.260 profissionais, e residentes nós aumentamos de 14% para 15%, ou seja, não houve uma mudança significativa. Então, na prática, o nosso objetivo hoje, então, pela manhã, foi trazer profissionais com a competência e o conhecimento do professor Luciano e do Dr. Carlos Tittibo, para que nos atualizasse a respeito da importância da vacina, das estratégias de vacinações, da importância desse profissional que aqui atua e que tem como responsabilidade acompanhar
pacientes internados e que tem como responsabilidade estar protegido. Isso nós replicamos para a hepatite B, replicamos para tantas outras formas de imunizações que nós entendemos estratégicas importantes e necessárias e disponibilizadas, que esse é um aspecto importante, que a gente nesses últimos anos tem tido sempre o reconhecimento e a importância que não só os órgãos internacionais de saúde, como o CDC e outros tantos, mas também os órgãos nacionais reconhecem da importância dessa população ter seu privilégio de começar uma vacinação até mais cedo do que a própria vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, quanto de outras populações. Eu queria agradecer a oportunidade à VPM e nos colocar à disposição para quem tiver algum questionamento. Obrigado. Obrigado, professor Damasio. Vou convidar, então, o Dr. Titbo, professor Goldani e professor Damasio para usar esses últimos 5 minutos que temos ainda à disposição. E me permitam um rápido comentário. Nós temos pelo menos 2 ensaios clínicos, um publicado no Journal of Infectious Disease 97 e um segundo publicado no Lancet, desse um pouco maior, mostrando que ensaios clínicos randomizados, mostrando que vacinando a população de profissionais de saúde, em especial no caso desse artigo do Lancet de 2000, foram vacinados profissionais de saúde de serviços de internação de população de idosos portadores de doença crônica no contexto sanitário do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. A vacinação de profissionais de saúde nesses 2 estudos, em especial o segundo ensaio clínico, reduziu em 40% a mortalidade da população internada nessas unidades de tratamento. Esse, para mim, é o argumento mais forte do ponto de vista do imperativo ético que temos enquanto profissionais de saúde, não só de protegermos a nós mesmos, como foram apresentadas as evidências aqui, mas no sentido de proteger também os pacientes que, em última instância, tratamos. A palavra está aberta. E, professora Marli? Não? Eu gostaria de parabenizar pela escolha do tema, né? O que eu fiquei um pouco frustrada foi com a nossa audiência aqui, né? Que foi bem abaixo do que deveria ser, eu acho. Mas tem 2 aspectos assim que eu gostaria de levantar. Um que assim realmente eu ia solicitar que os números fossem divulgados, né? Que já foi mostrado agora pelo professor Damasio no final ali. E é assustador o número que só 15% dos nossos residentes tenham sido vacinados no último ano. Acho que a gente está em tempo ainda e tem que fazer uma abordagem intensiva agora ainda, para que os residentes se vacinem, que no final eles é que têm o contato maior com os pacientes e nossos pacientes são bem graves. O segundo aspecto também que tem a ver com uma questão institucional é que nós deveríamos, digamos assim, alastrar a proteção, a oferta da vacina para os estudantes de graduação e de pós-graduação. Ano passado eu fiquei bem frustrada porque eu levei 2 residentes que estavam na equipe na época, 2 doutorandos, e aí eles não puderam se vacinar. Eu liguei para a URGS também não oferecia essa vacinação para os estudantes, só para os professores. Então, acho que isso é uma medida administrativa que, em conjunto com a Faculdade de Medicina, a gente deveria e teria obrigação de chamar todos os estudantes, tanto da graduação como da pós-graduação, que atuam aqui dentro do hospital para que eles fossem também vacinados. Professora Marli, nós adquirimos, o hospital já tem adquirida 3.000 vacinas para a campanha que começou na segunda-feira e tem previsão de duração para as próximas 2 semanas, e esse aumento no quantitativo foi justamente prevendo essa população de estudantes de medicina, de enfermagem, de nutrição, enfim, daqueles estudantes que estão conosco aqui no dia a dia assistencial dos serviços, mas também os pós-graduandos. Eles podem ir lá, então, sim, e não vão ser ótimos. Sim. Rodrigo? Eu queria parabenizar também os palestrantes pela apresentação e comentar um fato que também, os números que o professor Damasio mostrou, chamam a atenção que a maioria dos profissionais que deveriam ter essa conscientização e, na verdade, talvez tenham o conhecimento sobre a importância da vacina, não se vacinam. Isso também reflete um pouco da nossa atuação do controle de infecção com relação à higiene de mãos.
Hoje a nossa taxa de higiene de mãos no hospital é de 50%. Então, esse é um momento para chamar atenção para isso. E se você imagina que metade das pessoas higienizam e a outra metade, ou metade das vezes se higieniza as mãos e a outra metade não, a chance de se transmitir, né, o influenza dentro do hospital para outro profissional e principalmente para os pacientes ou pacientes imunossuprimidos, né, a importância de se mostrar isso e a importância de se colocar a importância da vacina, e eu coloco também a importância de se conscientizar com relação à higiene de mãos, né, que a transmissão de pessoa a pessoa é um fato importante na transmissão da influenza. Então, a gente, dentro do hospital, tem uma taxa de higiene de mãos de 50%, uma taxa baixa de vacinação. Então, a gente estima aí, talvez, transmissões dentro do hospital de profissionais para paciente, de profissional para profissional. Obrigado, Rodrigo. Professor Dalcin. Bom, parabéns a todos. Eu só queria compartilhar com vocês uma dúvida clínica bem prática que surgiu nesse período. Nós estamos passando um período de vacinação da febre amarela. Então, existe a grande questão dos pacientes que fizeram a vacina recente da febre amarela, porque vão para a área de risco, se existe alguma incompatibilidade entre a vacina da febre amarela com a vacina da gripe. Se existe um período mínimo entre as duas vacinas. Isso é uma coisa que tem uma dúvida dos pacientes, assim, que eles nos perguntam muito no dia a dia na prática clínica. Gostaria de ver a opinião de vocês, se tem alguma resolução, não sei se Titable, se tem alguma coisa da Secretaria de Saúde sobre isso, ou não há nenhuma incompatibilidade? Não, eu não tenho nenhuma informação quanto a isso, mas eu posso ver se saiu alguma coisa, porque tem sempre saído algumas notificações mais recentes. A gente pode dar uma olhada e depois dar o retorno. Mas eu acho que não tem nenhuma contraindicação. Pode falar alto. Não tem nenhuma incompatibilidade. Por favor, usa disso o microfone. Aqui. Não tem. Desculpe, mas assim, essa informação, eu liguei segunda-feira já para a Secretaria da Saúde, o setor de imunizações, e eles colocam o seguinte, porque são vírus mortos e os outros são inativados. Então, não tem nenhum período entre uma vacinação e outra. Porque tinha muita gente que se vacinou no sábado e nós começamos a vacinação na segunda. Então, não tem nenhuma contraindicação. Obrigada. Professor Sérgio. Queria agradecer a participação dos colegas e esse Grand Round, apesar da participação escassa da nossa população interna, nós tivemos muito trabalho e essas pessoas que estão sentadas aí na mesa e fora as outras tantas que estão aqui agora, tiveram muito trabalho para organizar essa campanha de vacinação nessas 2 semanas. Então, nós pensamos nessas outras populações que a professora Marli comentou, e estamos ainda trabalhando para que o número de vacinados aumente bastante. Então, eu queria agradecer o esforço de todos que estão aqui, tem várias pessoas que ajudaram, estão ajudando ainda, para que isso seja concluído, e nós, com certeza, com os números que o professor Damásio mostrou, que hoje já temos 1.400 vacinações em 2 dias, eu acho que nós vamos chegar no nosso objetivo de 3.000. O hospital investiu na compra dessas vacinas, pedimos um apoio maior financeiro para comprar mais vacinas, e se nós chegarmos a 3.000 seria muito interessante. Eu tenho uma pergunta muito simples. Algumas pessoas, assim, pacientes, familiares, conhecidos nossos, dizem que não vão se vacinar porque tem medo da vacina. Então, um ponto, é medo da vacina, porque eu vou ficar paraplégico, eu não vou poder respirar e não sei o quê. Então, isso é algo que eu queria ouvir dos senhores, se tem algo em relação a isso. E outro aspecto também interessante, as pessoas dizem, eu me vacinei, mas fiquei gripado. O que tem de verdade nisso, o que não tem de verdade? Como é que a gente pode esclarecer as pessoas que nós estamos caminhando aqui nos corredores? Sérgio, o problema de efeitos sérios da vacina foi quando foi desenvolvida a suína, se não me engano, nos anos 70. 76. 76, né? E aí teve problema de processamento da vacina, teve casos de Guillain-Barré, né? Foi a única complicação, e teve esse problema de processamento da vacina, né? De contaminação da vacina. Desde lá, foram feitas inúmeras vacinas por várias companhias, várias indústrias, e as complicações são
basicamente locais, né? E algumas raras sistêmicas, como a febrezinha, o calafrios, ela é extremamente sadia. Estou falando da inativada. Então não tem nenhuma desculpa para o indivíduo dizer: eu vou pegar a gripe com a vacina, eu vou ficar completamente acamado, vai me dar um problema neurológico. Essa vacina é tranquila, né? Eu já não poderia dizer a mesma da febre amarela, mas a vacina da gripe é tranquila e não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer, né? Então, tá aí de bandeja aí a vacina gratuita no hospital, né? As pessoas têm que... Eu estou vendo alguns funcionários aqui, eu acho que a gente tem que disseminar isso para os funcionários do hospital, o indivíduo que está lá embaixo, no subsolo, né, trabalhando, talvez não tenha acesso a essa reunião, né? Falar para o companheiro de trabalho: vai lá vacinar, aquilo ali é boiadada, né? Custa 60 pila, 50 pila numa clínica privada, né? Vamos fazer a vacinação, vamos se proteger, vamos proteger os nossos pacientes. Então não tem por que não fazer essa vacina, ela é extremamente segura e eficaz. Eu acho que um aspecto que foi a questão de me vacinei e depois fiquei gripado, né? Eu acho que uma das coisas importantes que a população, a gente procura sempre trazer essa informação, é que a resposta, né, imunitária se dá só 2 semanas depois da aplicação. Então, como as campanhas de vacinação acontecem no período, no início do período sazonal, a gente tem maior incidência das infecções virais agudas, nesse período de 2 semanas após a vacinação, o indivíduo não está ainda protegido, devidamente protegido. Então, ele pode adquirir realmente gripe, né? Então, muitas vezes, a pessoa traz esse tipo de informação: ah, mas eu me gripei 3 dias depois, eu me vacinei 3 dias depois, estava gripado. Claro, não estava ainda, pelo menos para a influenza, sem falar nas outras cepas, né? Então, isso muitas vezes acontece, mas a proteção não é de 100%, né? Agora, quando a gente olha os dados epidemiológicos, aí, né, salta à vista o grau de proteção em relação à população que a gente observa, principalmente dos idosos, né? Alguma consideração final? Não? Então, professora Marli, quer? Uma questão bem importante, que às vezes eu converso também com os alunos, etc., é que a vacina ela vai proteger só contra o vírus da influenza. E a gente usa o termo gripe como sinônimo de resfriado comum, e não é a mesma coisa. E a gente faz esse erro também. Então, tem que explicar que os resfriados a pessoa vai continuar tendo, né? Só que ela minimiza o risco dela morrer ou ter uma pneumonia, uma complicação grave em relação à influenza. Tá, é isso aí. E tão importante quanto nós chegarmos nessa meta das 3.000 profissionais de saúde vacinados é sensibilizar, em especial, aqueles que estão nas unidades assistenciais onde tem pacientes mais críticos, as unidades de emergência, o serviço de terapia intensiva, os pacientes pediátricos. Essa população tem um risco específico, né? O tempo de duração das bronquiolites virais na pediatria aqui começa em maio e vai até setembro. Então, essa é uma oportunidade extra para que nós, beneficiando os profissionais de saúde, tenhamos resultados na população atendida no nosso hospital. Quero agradecer uma vez mais ao professor Damasio, professor Goldani, Dr. Carlos Titbo pela apresentação, e voltamos a conversar no próximo Grand Round na semana que vem. Muito obrigado.